O programa Construindo Plantas, ele surgiu mais ou menos há 8, 9 anos atrás, e ele consiste em estar colocando soluções para cada etapa do desenvolvimento da cultura, seja soja, seja milho. E esses produtos eles são específicos por estágio da cultura. Aqui a gente pode observar, em termos de melhor resultado daquele primeiro programa ali, a linha completa, que é utilizado tanto em milho como em soja e em outras culturas como feijão, né? Um dos destaques iniciais que a gente tem hoje como base é a questão de trabalhar a empresa de foliar que trabalha a questão solo, de condicionamento de solo, de revitalização do solo. Vocês tiveram nas palestras do SESI um pouco da ideia de quais são os fatores limitantes de produção. A gente sabe que por mais que esteja controlado praga, doença, até o desenvolvimento da cultura, hoje a gente depende muito do clima. Então a gente é dependente do clima porque se o ano for ruim de chuva, automaticamente a gente tem uma queda de produtividade muito grande. Porque essa dependência ela tem piorado ano após ano. Então um dos detalhes hoje que a gente observa é que o nosso solo, apesar do plantio direto, da rotação de cultura, a gente está tendo muito problema de compactação. Então aqui não deu para observar direito, mas geralmente quando você tem uma chuva muito grande, 60, de 70, 80 milímetros, em vez da água estar infiltrando no solo, armazenando essa água no solo para um momento de estiagem, o que é que está acontecendo? Ela está encharcando muito o solo. Então uma das formas de você trabalhar isso é fazendo perfil de solo, descendo a questão da matéria orgânica no perfil de solo e principalmente os nutrientes. O concurso do SESB, eu acho que a maioria conhece aqui, produtores de soja. Então uma das características hoje que se forma é ter um perfil de solo de 0 a 60 centímetros, com saturação, nutrientes em concentrações não só de 0 a 20, mas em profundidade. Então hoje a gente trabalha o condicionador de solo como uma das ferramentas, certo? No caso aqui é o Molotov. Esse aqui é um trabalho feito através de mais de 10 anos que a gente tem experiência nessa área de solos, né? Estou mostrando aqui para vocês a construção de um perfil de solo de 40 centímetros a 60 centímetros de um solo arenoso de CTC 3. E essa CTC ela mudou para 6. Só que não há CTC superficial, é uma CTC em profundidade. Aqui a água consegue infiltrar mais facilmente, ela consegue ter um armazenamento de água para quê? Para que naquele período de estiagem, de 10, 15 dias, 20 dias, eu tenha uma reserva de água, principalmente no desenvolvimento do sistema radicular. Então a gente hoje trabalha esses pontos como primordial para ter uma alta produtividade. Isso está registrado no concurso do SESB, então essas características são importantes para você aumentar a produtividade e manter a produtividade, que é outro ponto. Que muitas vezes a dependência do clima é tão grande que a gente não consegue ter uma produção estável, né? A gente sempre tem as variações. E nos últimos 15 anos, a gente sabe que a genética melhorou muito. O potencial genético da soja, um exemplo disso, é mais de 150, 200 sacas. E a gente está pagando por um material genético, a gente não está conseguindo nem tirar 70, 80, ou seja, 40% desse potencial. E um dos pontos principais hoje é a questão do solo. Além de trabalhar a questão do solo, eu acho que é importante a gente ressaltar a semente, a qualidade de semente. Hoje, a gente sabe que a qualidade de semente que se vê é muito germinação. Estande inicial de planta, já foi dito por Disseu Gasco, pelo professor Djalma, a questão de estande inicial estabelece produtividade, teto produtivo. Então, se o estande inicial começou a emergir desuniforme, automaticamente você já tem queda de produtividade. Então, a uniformidade de emergência, não só da germinação, mas emergência, ela tem que ser prioridade na hora que a gente vai estabelecer uma cultura. E a questão da plantabilidade tem que ser eficiente. Então, o número de plantas por metro e ter esse número de plantas por metro uniforme em toda a área. Então, é o grande ponto para aumentar, outro ponto básico para aumentar a produtividade. A partir daí, a gente tem um conceito básico, que é dentro do programa Construindo Plantas, que é o desenvolvimento vegetativo. Hoje a gente trabalha aqui, vou mostrar para vocês a vegetação, certo? É um produto que tem zinco, manganês, cobre, molibdênio. Só que ele tem um ponto, ele trabalha aminoácidos específicos para essa fase vegetativa. Então o zinco, ele induz a produção de um aminoácido, que é o triptofano, e esse aminoácido está aqui dentro dele. Só que se tiver com estresse hídrico, sem chuva e sem sol, a planta não consegue produzir esse aminoácido. Então a gente coloca o aminoácido para aquele estágio, mais o zinco que vai se preparar esse aminoácido, e vai produzir o que? São os hormônios auxinas, que são responsáveis tanto pelo desenvolvimento da parte aérea como do sistema radicular. Então você atua de forma imediata com o aminoácido e atua de forma a médio prazo colocando um nutriente que é básico para fazer esse desenvolvimento vegetativo. A questão do manganês, ele tem uma concentração de manganês também, então ele não tem aquele problema de yellow flash. Na cultura do milho, o zinco é mais exigente, né? É mais exigido do que o manganês, em algumas áreas, dependendo do tipo de solo.
Então ele serve tanto para a soja, quanto para o milho, quanto para o feijão e outras culturas também na fase vegetativa. A partir do momento que eu fixei uma reserva, fiz a parte vegetativa e estruturei, eu tenho que fazer o quê? Pegamento de flor. E aí a gente tem o flor, que é um produto hormonal, ele tem citocinina, giberelina e auxina, vai fazer um pegamento, é o efeito imediato. Ele tem hormônios específicos para essa fase de florescimento e ele junto ele tem cálcio e boro, ou seja, é um produto completo para a questão do florescimento. E vai garantir um aporte de energia onde a planta vai mais necessitar dessa energia, que é o florescimento, logo após a formação das reservas. Então aqui eu garanto a questão de pegamento de vagens e formação das vagens. Após isso, o que é que eu tenho que fazer? Enchimento. E eu tenho que translocar tudo que for produzido na folha para o grão. Quem é que faz esse ponto é o potássio, o boro, certo? Mas principalmente a gente tem que fixar o que? Nitrogênio. E a gente sabe que nessa fase, o que acontece? O nitrogênio e o rizoto, a bactéria já foi embora. O nitrogênio é o nutriente mais exigido na cultura da soja e do milho. E pouca gente aduba com nitrogênio a cultura da soja, né? Geralmente é bactéria. São 495 kg exigidos para 100 sacas. Isso depende de qualidade de solo, mas principalmente das bactérias e da fixação desse nitrogênio por essas bactérias. Só que na fase final, geralmente, você tem o quê? Uma perda, às vezes tem um estresse hídrico, você tem uma perda de folha, principalmente do bacheiro. Vocês devem ter falado disso, é importante você manter essa folha do bacheiro, não só no milho como na cultura da soja, porque ela vai fazer fotoassimilar para encher o grão. E aqui, no fruto plus milho, a gente além do potássio, do fósforo, tem um pouco de nitrogênio e tem um pouco de molibdênio, junto com o ácido fúlvico, que é um dos princípios ativos da nossa linha, né? Então você ajuda a planta a metabolizar carboidrato, a fazer a translocação e principalmente a assimilação do nitrogênio. Para isso você tem uma qualidade melhor de espiga e de vagem de peso de grão também, né? No caso na soja. Na cultura do milho também funciona da mesma forma. E essa mesma coisa a gente tem que pensar o que? No TS. Então tratamento de semente. Muitas vezes a gente já vê com o TSI, né? Que é o tratamento de semente industrial. Mas no caso de fazer um micron, alguma coisa, eu tenho que melhorar o que? A germinação e emergência. E aí a gente entra com o raiz, que é um produto de base hormonal, de aminoácido e ácido fúlvico. E ele alimenta a bactéria. Então você pode fazer em conjunto, que vai ter um resultado muito positivo no desenvolvimento do sistema radicular inicial e nessa questão de estande inicial de planta. Para complementar, eu sei que o PCP é um pouco extenso, eu posicionei 10 minutos, na verdade menos de 1 minuto. A gente tem o Ademais que vai em todas as pulverizações, né? É um trabalho que a gente faz para melhorar a pulverização e a eficiência dos produtos. Então, dessa forma a gente completa o PCP desde a parte de solo, com moltó, vai pela fase vegetativa, vegetação, fase de florescimento, flor, certo? No TS o raiz e por último o enchimento com os mitos. Então é uma forma que a gente completa todas as fases da planta com o principal produto para aquela fase, né? Que vai ter o melhor desempenho.